Fala, meu povo e minha pova. E aí, como é que vocês estão? Professor Pablo aqui. Vamos agora fazer uma rápida revisão para prepará-los melhor para a prova de quinta-feira. Prestem bem atenção, porque o que veremos aqui é praticamente a mesma coisa que vocês terão na quinta-feira que vem. Beleza? Vamos nessa então. Vejam só, aqui é um exercício de vestibular. Temos uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido e ela está 4% ionizada. Ele te pede a constante de ionização. Ou seja, o exercício está te pedindo o Ka, né? Ele está te pedindo o Ka desse ácido. Bom, ele não nos dá a fórmula do ácido, tampouco nos dá o nome dele. Ele apenas diz um monoácido. Então a gente pode tratá-lo da seguinte forma, como um HA, né? Ele é um monoácido, então ele vai ter um hidrogênio ionizável apenas, e eu vou colocar como A, como sendo o ânion dele. Eu poderia colocar X, Y, qualquer outra letra, né? Uma vez que nós não sabemos quem é esse ânion aqui. Então, é uma solução aquosa, né, a 0,01 mol por litro, e ele vai então se ionizar aqui em água líquida, tendo esse equilíbrio onde é liberado um hidrônio, também fica solvatado pela água, né, em solução aquosa, mais esse ânion respectivo ali. Ok? Então, se você quisesse, você poderia tratá-lo também daquela equação de ionização mais simplificada. Vamos colocar aqui no cantinho, né, onde você teria o HA, ele seria então ionizado em água, como o H+, mais o ânion A-, né? Obviamente vai dar na mesma. Aqui, então, para você saber o Ka desse ácido, né, como é que você calcula o Ka? O Ka é a constante de equilíbrio de ionização desse ácido. Então, vai ser a concentração em mol por litro do hidrônio, vezes a concentração em mol por litro desse ânion respectivo aqui, elevado aos seus coeficientes, né, de balanceamento aqui, o número de mols aqui do balanceamento. É tudo 1. Então, ficaria a concentração em mol por litro do hidrônio multiplicada pela concentração em mol por litro do ânion A-, sobre a concentração do reagente aqui, que é o HA. Né? A água não entra porque ela é o solvente, ela fica em concentração constante durante todo o processo, você não a inclui. Como é que você vai descobrir a concentração dessas três substâncias aqui? Ora, você sabe que ele está 4% ionizado, então o valor que você tem de concentração de HA, esses 4% dele, acabam se ionizando e se transformando em hidrônio em A-. Então, a gente poderia fazer da seguinte forma. Ó. Vamos montar uma tabelinha, as concentrações de início, as concentrações que variam no processo, né? O quanto de HA vai diminuir, o quanto desses dois produtos aqui vão aparecer. E a concentração final, que é a concentração de equilíbrio. Então, no início, nós temos apenas o nosso ácido. Vamos colocar aqui como notação científica, até nos facilita. Ó. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, que é o 0,01, né? A água não interessa. Você tem aqui o hidrônio que ainda não foi formado e você tem o ânion A- que ainda não foi formado. Né? Você está no início do processo, antes que a reação inicie. Agora aqui a variação. Lembrando que a variação é quanto do reagente vai se transformar em produto, né? E quanto de produto que vai aparecer. Então aqui vai ser sempre um valor negativo e aqui sempre serão valores positivos. Então, quanto de HA deixa de existir porque se transformou nesses dois produtos aqui? Ora, é o valor de 4%. Ele acabou de nos dar aqui, ó. Esse aqui é o alfa. Né? O alfa é o grau de ionização, então ele está dizendo que ionizou 4%. Então é 4% desse 0,01. Para você fazer isso, você pode fazer assim, ó. 1 vezes 10 na menos 2, que é o 0,01, e você multiplica então por 4%. 4% é o mesmo que 0,04. Né? Ora, se eu colocar em notação científica, fica mais simples. Fica 4 vezes 10 na menos 2. Então, você está multiplicando aqui 0,01 vezes 4%. É isso que eu estou fazendo ali em cima, só que de uma forma muito mais prática. Né? Então, eu vou fazer 1 vezes 4, que dá 4. 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2, dá 10 na menos 4.
Então, isso daqui é o valor, né, que se ionizou. 4 vezes 10 a menos 4. Então, aqui vai diminuir 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E aqui vai aparecer 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E a mesma coisa aqui. Por que são os valores iguais? Porque os coeficientes de balanceamento é 1 para 1 para 1. Né? Então, quanto desaparece de HA é a mesma proporção que aparece de hidrônio e de A-. Ok? Agora, aqui no equilíbrio, como é que você encontra esses valores? Ora, vamos ver o hidrônio aqui, por exemplo. O hidrônio você tinha 0, né? O que variou? Apareceu, ó, positivo, apareceu 4 vezes 10 a menos 4. Então, é 0 mais 4 vezes 10 a menos 4. Que, obviamente, permanece sendo 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok? Daí, o A menos, a mesma coisa. Você tinha 0 e apareceu 4 vezes 10 a menos 4. Então, você continua com 4 vezes 10 a menos 4 no fim. Não é isso? Daí, aqui, você tem 1 vezes 10 a menos 2 de início, e daí diminuiu 4 vezes 10 a menos 4. Então, você faz essa subtração que está indicada ali. E isso nos dá, colocando notação científica, 9,6 vezes 10 na menos 1, 2, 3 casas, né? Mol por litro. Pronto. Aqui, ó, agora, você tem os valores das concentrações dos três no equilíbrio. Então, basta você pegar esses valores e substituir em cima na expressão da constante de equilíbrio que você acabou de fazer. Né? Então, você vai ter ali 4 vezes 10 na menos 4, que é o hidrônio, vezes 4 vezes 10 a menos 4, que é o A menos, ou seja, você vai ter isso aqui ao quadrado, não é? Dividido, então, por 9,6 vezes 10 na menos 3. Então, aqui nós temos o quadrado disso, 4 vezes 4 dá 16, e o quadrado de 10 na menos 4 é 10 na menos 8. E daí, dividido por 9,6 vezes 10 na menos 3. Então, você deve dividir 16 por 9,6. 16 dividido por 9,6 te dá 1,66. E aqui você vai manter a base e subtrair os expoentes. Você vai ter menos 8, menos 3. Isso nos dá menos 5. Vamos fazer um 5 mais decente aqui. Então, esse aqui é o valor do Ka dessa situação. Beleza? Fechou então? Vamos ver o próximo. Também um exercício de vestibular. Esse aqui, ele é um exercício mais simples que eu vou discutir aqui com vocês. Tá? Então, você tem aqui uma série com 4 ácidos, o ácido nitroso, o ácido acético, o ácido hipocloroso e o ácido cianídrico. E ele nos dá o Ka de cada um deles. Né? Então, uma conclusão que a gente pode tirar disso daqui é fazer uma análise de qual deles é o ácido mais forte, o ácido mais fraco. Ou a gente poderia também pedir para colocar em ordem crescente ou ordem decrescente de acidez. Então vamos fazer uma ordem crescente de acidez. Uma ordem crescente de acidez. Júlio, tá ligado que uma ordem crescente ela cresce, né? Ou seja, ela começa pequena e ela aumenta. Pelo amor de Deus, cara, tu não vai me perder uma questão dessa de novo, tá beleza? Então vamos lá. Como é que a gente sabe quem é o ácido mais forte ou mais fraco baseado no Ka? Quanto maior o Ka, tá? Maior vai ser a acidez desse ácido, maior vai ser a força dele. Então, Kas maiores equivalem a maior acidez, sempre assim. Então, quem que é o ácido mais forte aqui? Aquele com maior Ka. Então, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo mais forte, esse é o terceiro e esse é o quarto. Olha só, já está numa ordem aqui, numa ordem crescente, então a gente tem que fazer a ordem inversa do que está aqui. Começa com um menor. Então vai ser HCN, um menor, né? Depois vai ser o ácido
hipocloroso, depois o ácido acético, e o mais forte deles aqui vai ser o ácido nitroso. Então, o ácido nitroso é maior que o ácido acético, que é maior que o HClO, que é maior que o HCN. Esse é um exercício bastante similar ao primeiro, né? A única diferença significativa que você percebe é que lá você tinha um ácido, aqui você tem uma base, é o hidróxido de amônio. Então, a primeira coisa que você sempre deve fazer é equacionar o processo químico. Então, você tem hidróxido de amônio aquoso, que vai sofrer a ionização dele em água, né? Então, ele já é um íon, ele só vai sofrer uma dissociação, na verdade, não uma ionização, então vai ser NH4+, em solução aquosa, mais o seu ânion hidroxila. Tá? Então, quando ele te pede aqui a constante de ionização desse soluto, né? Então ele está te pedindo a constante de ionização do hidróxido de amônio, que é uma base, então você vai ter o Kb dela, não mais o Ka. Mas é o mesmo raciocínio, ó. Vai ser a concentração de amônio vezes a concentração de ânion hidróxido sobre a concentração do hidróxido de amônio. A água não entra, você já sabe bem disso. Então nós temos que encontrar a concentração dessas três espécies. Então nós podemos fazer aquela velha tabelinha. De início você tem 0,2 mol por litro desse. Você não se importa com a água como solvente, esses aqui ainda não foram produzidos. Agora, quanto vai variar de hidróxido de amônio? Quanto vai diminuir? Ele nos informa aqui, ó, ele dá o alfa, ele dá o grau de ionização igual a 0,015. Nota que ele não deu em percentual, ele deu em número absoluto. Então, você vai multiplicar 0,015 por 0,2. 0,2 vezes o alfa, nós encontramos que a variação aqui vai ser de 0,003 mol por litro. A água não importa. Se diminui aqui 0,03 e é 1 para 1 para 1, então a mesma proporção aparece aqui, 0,003 mol por litro, 0,003 mol por litro. Ok? Então, de amônio, no fim, você vai ter quanto? Você começou com 0, apareceu essa quantidade, então é essa quantidade que você tem no fim. A mesma coisa para hidroxila. Agora, de hidróxido de amônio, você tem que perceber que você iniciou com 0,2, diminuiu esta quantidade, né? Então, você tem que diminuir essa quantidade de 0,2 e você vai obter, então, 0,197 mol por litro. Agora, você tem aqui os valores em equilíbrio, os quais então podem ser e devem, na verdade, serem utilizados aqui na expressão do Kb. Então a gente vai ter 0,03 vezes 0,03, isso aqui é 1, 2, 3 casas, então é 3 vezes 10 na menos 3, multiplicado por ele mesmo, então é ao quadrado, né? Dividido por 0,197. Então você vai ter ali 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Isso daqui vamos colocar em notação científica também. Vamos colocar 1,9, então, 1,9. 1,97. Você andou uma casa à direita aqui, aumentou o número em uma casa decimal, então você deve diminuir uma aqui. Tá? Então, daí 9 dividido por 1,97 dá 4,57. Daí 10 na menos 6 menos 10 na menos 1 dá aqui 10 na menos 5, né? Você faz menos 6 menos menos 1. E esse aqui é o valor do Kb da nossa base. Vejamos a próxima agora. Essa daqui é da Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós temos o equilíbrio do cromato com o dicromato. Ó. Esse é o cromato e esse é o dicromato.
né? Então, o que ele está perguntando aqui? Ele tem algumas alternativas e vamos escolher a mais adequada aqui que responde, né, de forma correta ao que acontece nesse equilíbrio aqui. Vamos ver a primeira então. A letra A diz: acrescenta-se base ficando com H3 ou mais maior que 10 na menos 7. Para deslocar o equilíbrio, que está aqui, a fim de se produzir dicromato. O que deve se fazer então? Se a gente acrescentar base, nós vamos consumir H+, né? Porque ao acrescentar base, você está colocando íons hidroxila. Ele vai consumir o H+, para produzir água. Por consequência, a concentração de H+ vai cair. Se ele cair, ele vai deslocar para o mesmo lado onde está a substância que diminui a concentração. Ele vai deslocar para a esquerda. Ao deslocar para a esquerda, ele forma uma quantidade maior do cromato. Então não é o que você quer, você quer produzir mais de cromato. Então você não pode acrescentar base. Então já não serve, né? Já não nos serve. Então você tem que acrescentar ácido. Ao acrescentar ácido, não é? Olha só, ao acrescentar ácido, se você aumentar aqui a concentração de ácido, vai deslocar para a direita, aumentando a concentração de cromato, que é o que ele está falando. Então vamos ver situações onde ele diz: acrescenta-se ácido. Ok, né? Acrescenta-se ácido, está correto essa daqui. Vamos ver o restante. Ficando com H3 ou mais maior que 10 a menos 7. Sim, se você ficar com concentração de H3 ou mais maior que 10 a menos 7, você vai ter concentrações, então, na faixa ácida do pH, né? Então, essa daqui é a alternativa correta. Vamos ver a próxima. O VEST. O valor numérico da constante de ionização do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, aqui ele nos deu o Ka. Dada a amostra de vinagre, foi diluída com água até se obter uma solução com concentração de H+ de 10 a menos 3 mol por litro. Nessa solução, as concentrações de mol por litro de acetato e de ácido acético são, respectivamente, da ordem de... Então, nessa situação aqui, tá, você tem o Ka, tem a concentração em que ele se ionizou produzindo o H+, e ele quer saber a outra espécie, né? Então são 3 espécies envolvidas. Então você tem aqui, ó, o ácido acético, né? Se você não sabe a fórmula do ácido acético, o próprio exercício te deu. Daí esse ácido acético, ele vai se ionizar em água. Vamos fazer a equação aqui mais sintética, né? Sem a presença do H2O. Vai formar o ânion acetato, né? Ele está aqui, mais o cátion H+. Ok. Então são 3 espécies envolvidas. Ele nos deu a concentração de uma delas, o H+, e quer saber das outras. Então você volta para aquela tabelinha, ó. Quanto tem no início, quanto varia e quanto você tem no fim. Então, olha só. A situação é a seguinte. Nós temos aqui apenas quem? Nós temos a concentração de H+, ó. H+ é 1 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Isso nós vamos colocar no início aqui? Não. Por quê? Ele já foi diluído em uma solução, então ele já sofreu a ionização. Tá? Ele já sofreu a ionização. Então, esse é o valor que você tem dele em equilíbrio, porque a reação aqui de ionização já aconteceu. Então, é o valor de H+ em equilíbrio. Então, você vai ter aqui 1 vezes 10 na menos 3 em equilíbrio. Ora, como é 1 desse para 1 desse, esse daqui, o acetato, também vai ser 1 vezes 10 na menos 3. Ok? Mol por litro, mol por litro. Agora, quanto eu tinha, né? Quanto eu tinha aqui no equilíbrio, eu ainda não tenho como saber, tá bom? Simplesmente porque eu não sei quanto que eu tinha no início. Ele não nos dá a concentração da solução, ó, tá? Ele só nos dá a concentração do H+.
Então, quanto eu tinha aqui no início do ácido acético, eu desconheço, é X. Tá? Aqui ainda não foi produzido, né, no início. Aqui vai diminuir, né? Ó, aqui vai diminuir quanto? Vamos raciocinar. Da onde veio essa concentração de H+? Veio do quanto apareceu aqui, ó. 1 vezes 10 na menos 3. Né? Você tinha, eu posso colocar aqui como zero para ficar com maior clareza como a gente vinha fazendo antes, ó. Você não tem nada no início porque ainda não foi produzido. Se você não tinha nada no início porque ainda não tinha sido produzido, e no fim você tem 1 vezes 10 a menos 3, é porque essa variação aqui foi que apareceu essa quantidade. Como é um desse para um desse, aqui também apareceu essa mesma quantidade. Tá? E aqui também é um desse, então aqui vai diminuir 1 vezes 10 a menos 3. Então aqui ao fim você tem x menos 1 vezes 10 a menos 3. Daí o K vai ser como? Os dois produtos, né? Que é 1 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 1 vezes 10 a menos 3, né? Esses dois aqui. Então isso dá ao quadrado, menos x menos 1 vezes 10 a menos 3. Quanto vale o K? A gente já pode substituir ele deu o valor do Ka. O Ka é igual a 1,8 vezes 10, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, agora aqui você tem que multiplicar esse termo, né, por esse daqui. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes x, menos 1 vezes 10 a menos 3 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 1,8 dá 1,8. 10 a menos 3 que multiplica 10 a menos 5 dá 10 a menos 8. Igual a esse daqui. Né? Vamos colocar o quadrado. 1 ao quadrado é 1. 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Ok, vamos isolar x. Esse aqui está subtraindo. Vamos passar para a direita aqui somando. Então você tem 1,8 vezes 10 a menos 5x igual 1 vezes 10 na menos 6, que já estava lá à direita, mais 1,8 vezes 10 na menos 8. Né? Então, nós temos que somar esses dois termos aqui. Você tem 10 na menos 6, que você vai somar com 1,8, 10 na menos 8. Então, isso nos dá... Aqui vamos repetir, 10 na menos 5x igual a 1,018 vezes 10 na menos 6. Agora a gente isola o x, 1,018 vezes 10 na menos 6, divide por 1,8 vezes 10 na menos 5. Daí, dividido por 1,8 vezes 10 na menos 5, daí nós encontramos o valor de 0,056, né? Como X é a concentração em mol por litro. Então, o valor de ácido acético no início está aqui, ó. Vou botar em vermelho. 0,056 mol por litro. Então, para nós encontrarmos, é 0,056 menos 0,001, né, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, se você tirar disso ali 0,001, você vai encontrar 0,05 mol por litro. Então, aqui está a concentração de ácido acético, aqui está de acetato e aqui está a de H+.